E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e eu gostaria muito de compartilhar das grandes coisas que Deus tem feito na minha vida e que toda honra e glória seja para Ele eternamente. Cara, esse já é um dos vídeos número 15, eu acho, não sei. Eu começo a falar assim, começo a me empolgar, porque Deus tem feito tantas coisas aqui. Essa experiência em Israel tem sido tão interessante. E aí o vídeo começa a chegar a 30 minutos e eu sei que você não tem saco pra assistir aí 30 minutos. Na verdade, se você quiser ouvir testemunhos sobre a minha experiência aqui em Israel e estiver disposto a escutar testemunhos de 30 minutos, deixa nos comentários. Se não, coloca nos comentários também. Não, Léo, ó, testemunho massa é até 10, 15 minutos mesmo, segue nessa linha. Pra eu saber, isso vai ser muito importante pra mim. Mas esse aqui, como eu sei que até 10 minutos você aguenta, então eu vou tentar fazer esse testemunho bem rápido, bem pontual, bem objetivo, pra gente ficar dentro do tempo. Mas eu gostaria muito de compartilhar as coisas que têm acontecido. E para esse testemunho eu vou falar aqui das últimas 3 semanas. Por quê? Porque assim, toda a experiência aqui em Israel, ela envolve principalmente 2 fases. A primeira fase foi lá no kibbutz e a segunda fase agora é fora do kibbutz, trabalhando junto com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, nessa fase intermediária, enquanto eu estava saindo do kibbutz e para chegar até começar as atividades com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu vivi algumas experiências bem interessantes e desafiadoras. Porque nessa primeira fase, eu estava experimentando uma missão de sustento próprio, onde eu não tinha apoio financeiro de qualquer instituição cristã e também estava num ambiente sem presença cristã. E assim eu fiquei lá no kibbutz, pela maior parte do tempo, fiquei 7 meses no kibbutz, durante 5 meses e meio eu era o único cristão lá, e isso foi uma experiência tremenda e graças a Deus, Deus me deu a alegria de hoje estar estudando a Bíblia com um amigo que eu fiz lá e enfim. Mas aí chegou o tempo de sair do kibbutz e agora a gente começaria essa segunda fase, onde eu agora estaria trabalhando junto com uma instituição cristã, que seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, porém, se antes o desafio era estar em um ambiente sem presença cristã, porém ter o sustento bem garantido pelo kibbutz, agora o desafio seria o oposto. Eu estaria em um ambiente com presença cristã, porém eu não teria meu sustento garantido. Agora, e quando eu saí do kibbutz, então eu fiquei por conta própria para cuidar da minha moradia, da comida, do banho, da lavagem de roupa, de tudo, do transporte, tudo gasta dinheiro. E como vocês sabem, vocês estão assistindo esse vídeo num canal que eu comecei depois que eu cheguei aqui em Israel, e o canal também demanda dinheiro, todas as viagens para ir para pontos históricos, pontos turísticos, todas essas coisas demandam dinheiro. E então esse dinheiro começou a sair do meu bolso e não estava entrando no mesmo ritmo. E vocês sabem que a fonte do dinheiro que eu utilizo para pagar todas as minhas necessidades vem de doações. E essas doações não são tão frequentes e nem numa quantidade tão incrível. Então, esse dinheiro começou a diminuir e aí a gente tem esse privilégio de ter essa oportunidade de começar a viver realmente na pele o que é confiar em Deus e deixar que o amanhã Ele cuidará. E então, com as viagens, principalmente depois que eu voltei do Egito, esse dinheiro estava numa situação bem crítica. E falando principalmente dessas 3 últimas semanas da minha vida, eu cheguei no ponto em que tinha dias que eu precisava escolher se eu pagava o transporte, se eu pagava a casa para dormir ou se eu pagava a comida para comer. E o que me dava tranquilidade, paz e me permitia descansar era a fé que eu tinha em Cristo Jesus, tanto por causa das experiências que eu já vivi com Ele e com Deus e que Ele sempre se prova fiel, quanto pelas promessas que Ele faz na palavra dEle. Ele mesmo já tinha dito lá em Mateus 6, não andeis ansiosos pela vida, quanto que comer, beber ou vestir. Eu cuido das flores, cuido dos pássaros, eu vou cuidar de você também. Cada dia tem o seu próprio mal, então se preocupe com hoje. O amanhã é problema meu e eu vou cuidar de você. E sendo assim, se preocupe e busque o reino de Deus.
e as outras coisas, essas outras coisas básicas serão acrescentadas também. Então eu estava fazendo isso, eu estava buscando o reino de Deus, estava buscando expandir esse reino, compartilhar esses princípios, porque depois que eu conheci Cristo Jesus pessoalmente e comecei a viver no reino de Deus, esse impulso surge na gente e a gente precisa compartilhar as boas novas do Evangelho. Porém, muitas vezes a gente acha que esse sustento que Deus garante pra gente é essa vida luxuosa que a gente está acostumado a ter no nosso país de origem e tudo mais. Mas não é. E aqui vale um parênteses muito importante. Primeiro, não aplique a minha experiência para todas as realidades de missão. A minha proposta ela é muito específica, a minha realidade é muito única e específica pelo propósito que eu tive vindo para Israel. Então assim, na verdade ela é uma experiência atípica de missão. Geralmente você experimenta muita abundância, até redundância isso, né? Nos ambientes de missão e nos projetos missionários que você vai participar. Então não aplique a minha experiência para a realidade de missão em geral. Porém, durante a sua vida, em missão ou não, às vezes você não vai ter uma cama para dormir todos os dias. Durante a sua vida, às vezes você não vai ter as 3 refeições que a gente está acostumado a ter todos os dias também. Isso significa que Deus não está te sustentando? Não. Porque apesar de eu experimentar por mais de um mês essas situações desafiadoras, eu sempre tive a presença de Deus muito próxima comigo. Sempre pude ver Ele me sustentando, Ele me mantendo, Ele me protegendo quando, por exemplo, dormia na rua, Ele me dando forças quando, por exemplo, não tive as 3 refeições, mas não desfalecia depois de caminhar, às vezes 40 minutos, às vezes 1 hora, às vezes 1 hora e 40, enfim, Ele estava me sustentando e eu sei do amor que Ele mostrava por mim em todos esses momentos. Porém, eu então, para dar início a essa segunda fase, onde eu trabalharia com a Igreja Adventista, eu precisava chegar em Jerusalém e conversar com o presidente do escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Israel, porque o projeto inicial de trabalho com a igreja, que seria dando aula de inglês voluntariamente em Nazaré, ele acabou dando errado, então eu tinha todas essas incertezas nas mãos indo para Jerusalém. Como que eu vou resolver o problema da moradia? Como que eu vou resolver o problema da comida? Como que eu vou resolver o problema de todas as necessidades básicas? E ainda eu nem sei se realmente eu vou ter outro lugar para trabalhar junto com os funcionários da igreja. Lógico que se não tivesse, eu não preciso da instituição para expandir o reino de Deus. Nós somos missionários por estarmos com Cristo e nós podemos compartilhar os princípios do Evangelho onde quer que a gente esteja, basta a gente estar vivo. Mas eu gostaria de ter essa experiência junto com a instituição também aqui em Israel. Então eu tinha essas preocupações, mas estava colocando nas mãos de Deus e confiando nele. E aí eu cheguei em Jerusalém e já assim, durante esses dias, foi muito incrível como Deus, ele realmente é fiel quando ele diz, cara, não se preocupe com amanhã. O hoje é o seu problema e o hoje eu proverei. E diversas vezes Deus colocou alguém no meu caminho, ou alguma doação chegou, ou até apareceu uma pessoa e me deu comida, enfim. Então a questão é que eu não tinha as respostas para o amanhã. Muitas vezes eu não tinha resposta nem para as próximas horas. Mas Deus, quando precisava, Ele aparecia e dava um jeito. E às vezes eu tive que jejuar, mas tudo bem, faz bem jejuar também. É até saudável jejuar uma vez por semana. E a gente vai seguindo o baile e Deus vai à frente da gente e tem sido uma experiência muito incrível. Porém, então cheguei em Jerusalém. Isso no início dessa semana. Eu não sabia onde eu dormiria naquela noite, mas cheguei lá. E cheguei no escritório do presidente e ele não estava. Só que a secretária estava, conversei com ela e ela também era a administradora ali do hotel adventista que ficava no mesmo lugar. E aí ela me falou o preço do quarto também. E aí a gente conversou sobre os projetos e sobre o que eu precisava conversar com o presidente e também sobre a minha necessidade de um lugar para ficar. Aí ela passou o valor do quarto. Era um valor que está na média dos hotéis, na verdade é um valor até em conta pela qualidade do hotel, porém estava inviável nas minhas condições. Só que graças a Deus a gente conversou e ela me permitiu passar aquela noite sem pagar nada naquele hotel. Então graças a Deus, Deus supriu de novo uma necessidade presente. E aí eu passei aquela noite e não sabia do amanhã e estava esperando a resposta com as orientações exatas do presidente. Aí no dia seguinte eu acordei, tive meu momento com Deus, estava conversando com Ele e eu falei até, olha Deus, eu não sei do que vai ser daqui pra frente, eu não sei como que o Senhor vai resolver esses problemas, mas eu tô colocando nas tuas mãos e independente do que acontecer tá tudo bem, porque eu sei que o Senhor vai me guiar.
E aí eu acabei de orar, eu já tava voltando a pegar no sono e o telefone do quarto tocou. E aí eu já tava esperando ser a secretária dizendo que eu tinha que sair do quarto até meio-dia. Só que aí, quando eu atendi, ela disse: olha, quero conversar com você, vem aqui no escritório. Fui no escritório e, pra glória de Deus e pra minha alegria, ela tinha uma mensagem do presidente me dando todas as respostas que eu não tinha na noite anterior. O presidente me passou onde eu trabalharia e como seria esse trabalho. E agora eu tô lá em Haifa, trabalhando junto com a Igreja Adventista do Sétimo Dia lá. Então, vou dar todo esse apoio para igrejas e estudos bíblicos, essas questões. E depois, em julho, eu vou pro centro de estudo, onde eu vou fazer um trabalho parecido com o que eu tinha no Kibbutz, que é um trabalho de limpar quartos e fazer essa questão meio que de hotelaria, porque o centro de estudos ele hospeda grupos que vêm fazer cursos e precisa desse trabalho de limpeza e tudo mais. Então o serviço estava garantido, graças a Deus, mas mais do que o serviço, eles também disseram que existia um quartinho onde eu poderia ficar ali na Igreja Adventista Internacional de Haifa. Então também tinha um lugar para dormir, mais do que um lugar para dormir, também tinha um chuveiro onde eu poderia tomar meus banhos lá e tudo mais, e tem uma cozinha onde eu poderia comer. A única coisa que ficaria por minha conta era a comida. Só que mesmo isso, um grupo de estudantes tinha acabado de deixar o hotel no dia anterior e eles deixaram comida lá na cozinha do hotel. Então também eu pude ir para Haifa com um pacote de comida que já me sustentou durante essa semana. Então assim, vivi momentos desafiadores. É fácil? Não é fácil. Eu não quero entrar muito nos detalhes, mas tem momentos que são realmente desafiadores. Mas Deus, Ele nos sustenta e Deus, Ele cuida de nós com muito amor. E para finalizar o testemunho, eu gostaria de deixar uma mensagem com você que talvez esteja passando por um momento difícil, um momento que você não vê o futuro, só tem incertezas nos seus ombros e tudo mais. Primeiro, nós não dependemos de recursos humanos. Eu não dependo de vocês, não dependo de fulano, de ciclano, de doações e tudo isso. Eu dependo unicamente de Deus, do meu Criador, do mantenedor do universo e daquele que me amou tanto que deu a vida por mim. Eu dependo dele. A questão é que Deus utiliza muitas vezes pessoas para ser esses canais de bênção. E você pode ser um desses canais de bênção, participando, doando lá no site da Vaquinha, contribuindo com o canal do Pilgrim ou Peregrino aqui no YouTube, ou contribuindo com esse projeto missionário que eu tenho aqui. Porém, nós não dependemos de recursos humanos, recursos financeiros, recursos quaisquer que sejam. Nós dependemos do Criador e mantenedor do universo. Então, descanse nisso. Segundo, quando você tem essa certeza, essa fé em Cristo Jesus, você tem a oportunidade de aprender com as dificuldades e ganhar novas perspectivas da vida. E terceira coisa, que eu acho que assim, é uma das mais interessantes, quando nós passamos momentos de dificuldade, de sofrimento, nós nos tornamos capazes de fortalecer e apoiar outros tantos que também estão vivendo os mesmos momentos de dificuldade e sofrimento. Então não desanime, não desista, use suas experiências, suas lutas, seus sofrimentos para abençoar e fortalecer e edificar a vida de outros também. E saiba, tudo passa, tanto momentos difíceis quanto momentos bons. Então, descanse em Deus, porque Ele vai cuidar de você. E você vai ter a oportunidade, como eu tive. Eu não cheguei nem nos pés, estou muito longe de chegar perto de Paulo. Mas eu pude ter uma noção um pouco melhor do sentimento expresso no verso, por exemplo, quando ele diz: eu aprendi a estar contente e ser feliz no pouco e no muito. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse verso não é que a gente sempre vai sair por cima. Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto nos mostra que eu posso ir para a miséria, posso ir para o luxo, posso ir para o sofrimento, posso ir para a glória. Eu tudo posso porque meu bem-estar, minha paz, minha tranquilidade não depende das circunstâncias que me cercam. Depende apenas daquele que me fortalece, que está comigo. Então guarde isso no seu coração, carregue isso com você e ajude outros também nos momentos difíceis que eles também passam, assim como nós. E eu desejo que Deus abençoe muito você. E se você quiser ser participante desses canais de bênçãos que Deus tem colocado na minha vida, eu vou deixar aqui na descrição o link para o site da Vaquinha. E também, muito em breve a gente vai estar conseguindo lançar o site da loja virtual do canal e você vai poder também fazer bom
usufruto de alguns produtos ao mesmo tempo que você vai ajudar a nossa experiência aqui em Israel. Mas que Deus seja louvado eternamente para todo sempre, porque Ele é fiel e Ele cuida, mesmo em momentos difíceis e também nos momentos de abundância, como agora o que eu estou. Um abraço, um abraço para vocês. Quem quiser ver o lugar onde eu tô ficando pode acessar lá o Instagram, que daí lá eu coloco alguns stories. E no momento eu tô em um congresso, então não vai ser hoje, mas no futuro, assim, segunda-feira já vou colocar alguns stories e também vou colocar uma versão mais detalhada do testemunho lá. Então, até mais e que Deus seja louvado para sempre.